o que se Porque, ganha, assim, tipo... você falou, por exemplo, da questão que a pessoa que ganha o salário mínimo pode ter dificuldade, mas a pessoa que ganha ali mais uns 1.000 e pouco e tal, como é que ela vive aí? Ela consegue ter o apartamento dela e ter as coisas dela? Ou para ela poder viver bem, ela tem que estar dividindo apartamento, ou alugando quarto, coisa do tipo? Como é que é a vida da pessoa que vai para Portugal? Então, se ela for ganhar, assim, esse valor que eu falei que eu acho interessante, assim, os 1.200 euros e tudo mais, ela consegue ter o apartamento dela e viver uma vida ok, assim, tipo, na minha opinião. Abaixo disso, se ela tá sozinha, teria que ser quarto, porque tá aí a única coisa que aqui as pessoas consideram muito cara, que é o O aluguel, a aluguel. renda, né? Sim, Então, sim. tipo, um apartamento hoje aqui é, no mínimo, sei lá, 600 euros. Então, tipo, casa é mais que isso, assim. Pelo menos em Lisboa. Se a Sim. pessoa for ter, tipo, ela só quer uma vida tranquila e ela quer ter e ela vai ganhar um salário mínimo, eu iria pro interior. Tipo, morar em cidades fora de Lisboa, que aí ela consegue casas por, tipo, casas ou apartamentos por 300 e poucos euros, 400 euros. Tipo, existem pessoas que conseguem isso, mas na minha realidade eu não sei muito bem como funciona, porque como eu vivo em Lisboa, eu sei que aqui é 600 euros pra você, assim, no mínimo, Em pra Lisboa pagar também é o pra um apartamento. centro de Portugal, né? É, tipo, É onde a coisa acontece é mais. pra onde todo mundo quer ir, onde tudo acontece, basicamente. Então, Exato, faz exato. sentido. É a mesma coisa que a gente procurar uma casa agora aqui em Amsterdã, por exemplo. Nossa, É muito caro. eu nem me dou ao trabalho. Não rola. Não rola morar em Amsterdã por aqui, não. Não com esse salário que a gente tem. Não rola, não. Mas, assim, essa questão de aluguel, acho que é uma parada muito da Europa, né? Aqui os preços são muito altos. Eu até falei com a Bia que aqui eu vejo mais dificuldade em você alugar uma casa do que no Brasil mesmo. Não só pela quantidade de disponibilidade de casas, mas até mesmo pelo preço que você vai pagar num aluguel. Às vezes é mais caro do que no Brasil. O que compensa é que no restante das coisas, né? Normalmente em toda a Europa, assim, até onde eu sei, o restante das coisas são mais baratas, mais em conta. Então, dá uma balançada. Você gasta alto no aluguel, mas acabei economizando no mercado, pagando bem mais barato. Acaba equilibrando, né? E, assim, uma pessoa que for em família para Portugal, como é que você acha que seria, assim, um salário ideal para ela? Uma família, assim, pequena. O cara, a esposa e, sei lá, um filho. Então, se ela vem no sentido de trabalhar com salário mínimo, por exemplo, a pessoa, a esposa e o esposo vão ter que trabalhar os dois, né? E eu acho muito difícil, sabe? É porque eu até não aconselharia, tipo, nesse sentido, a pessoa arriscar tanto, principalmente tendo filho e tal. Quando é só um casal, fica mais fácil porque os dois conseguem Procura, né? trabalhar, os dois, tipo, quando você tem uma criança, por exemplo, é mais complicado. Porque se você vai trabalhar, você vai ter que pagar a creche. E creche aqui é uma coisa cara também. Uhum. Então, é complicado, assim. Agora, se a pessoa, por exemplo, vai para a área de TI, aí é mais simples, que ela consegue, por exemplo, a minha empresa, se eu não me engano, ela dá um auxílio para pagar a creche dos filhos. Então, a pessoa ganha um salário melhor e ainda tem um auxílio para pagar a creche para o filho. Tipo, é bem mais... Tem mais suporte, assim. Eu não viria, tipo, com família grande, assim, para arriscar tudo e tentar do nada as coisas, assim, sabe? É muito arriscado, né? Mas, assim, você acha que mesmo a pessoa vindo, por exemplo, para trabalhar com TI, seria interessante se o casal trabalhasse, tanto o marido quanto a esposa? Ou existe algum salário, assim, que o cara possa ganhar e conseguir sustentar a casa dele só com o salário dele tranquilo? Depende da experiência da pessoa. Hoje, por exemplo, um cara que é sênior, ele consegue aí ganhar acima dos 2.000 líquidos. Então, talvez a partir daí seria interessante. Não precisaria, por exemplo, a esposa trabalhar e conseguiria fazer, tipo, cuidar da esposa e do filho com esse salário. E tem a opção também, que é como eu disse, se a pessoa trabalha remoto, tem muitas vagas aqui agora remoto, ela pode ir para uma cidadezinha um pouquinho mais no interior, não tão longe, e ela consegue pagar mais barato e viver uma qualidade de vida melhor, assim. Então é possível, assim.
se for para a área de TI. Entendi. Acaba que numa cidade mais afastadas a pessoa consegue um aluguel mais barato, a qualidade de vida às vezes muda, né? Tipo, eu já vi que muda você indo de Lisboa pra Porto, que é tipo um segundo... Uma segunda, digamos que é uma segunda capital de Portugal, né? Porto ali. Segunda maior cidade, eu acho, não sei. Então, tipo, já muda, imagina indo pra um lugar mais afastado, né? Mas, assim, como é que você vê o mercado daí? Eu não sei se você lembra mais ou menos como é que eram os preços no Brasil, mas tanto em comparação ao Brasil, quanto os outros países que você esteve aqui na Europa, como é que é o mercado aí? Tipo, a pessoa que tá morando, quando ela vai fazer compras, ou comprar coisas pra ela mesma, roupa, ou vai comprar, sei lá, a gente fala muito do valor da carne, que a gente sempre tá comparando nos países. Como é que você enxerga isso aí em Portugal?